Na aula de agora, nós vamos posicionar a nossa modelagem sobre o nosso tecido. Então, a gente vai procurar a melhor forma para poder encaixar a nossa modelagem, para aí sim a gente fazer o nosso corte, tá ok? Bom, para esse vestido de hoje, nós vamos estar trabalhando, tá, com uma viscose. O nome dessa viscose aqui, ela é uma viscose sarjada. Então, ela é uma viscose um pouquinho mais encorpada, um pouquinho mais grossinha. Não é aquela viscose muito fininha, viscose sarjada. Eu tenho aqui, tá, para a gente poder cortar e montar o nosso vestido, 2,70 centímetros. Essa é a quantidade que a gente precisa, 2,70 centímetros. Como também eu vou fazer, né, o vestido forrado, e eu tenho um forro aqui. Esse forro aqui é uma tricoline bem leve, tá? Quase próxima ao cambraia, né, que é bem fininho. Eu tenho 50 centímetros, tá bom? De tricoline aqui, né? Porque como eu tô trabalhando com um tecido de algodão, é importante também a gente colocar, né, o nosso forro também com um tecido que seja de algodão também, para poder ficar leve e fresco o nosso vestido, tá? Se você quisesse substituir o seu forro pelaquela malha elanca bem fininha, você poderia fazer também, tá ok? É só você cortar com a mesma medida de modelagem que a gente vai cortar, né, o nosso forro de hoje também, tá certo? Bom, mas o que eu quero comentar com vocês? Que hoje a gente vai estar trabalhando com a viscose sarjada, mas você poderia também estar trabalhando, tá, com tecidos que dê caimento. O crepe também fica bem bacana, aquele crepe que é bem molinho, né? Agora, lógico, para quem está começando agora, eu indico sempre a viscose, né? Porque a viscose, ela é mais fácil de você poder manusear na sua máquina, tá bom? Às vezes, se você trabalhar com crepe de seda, o crepe de seda, nossa, eu indico mais para as pessoas que sejam um pouquinho mais experientes, tá? Mesmo para quem tem experiência, é muito chato. Por quê? Porque ele escorrega muito, né? Então, praticamente, a gente já tem que levar para nossa máquina todo alinhavado, todo alfinetado, até para cortar. O crepe de seda, a gente tem dificuldade porque parece que o tecido meio que anda sobre a mesa, sabe? É realmente um tecido bem difícil de se trabalhar. Não impossível, né? Mas é um tecido que requer muito mais cuidados, né? Então, por isso que eu indico a viscose, né? Pode ser a viscose lisa, né? Ou a viscose estampada também, para fazer esse vestido de hoje, tá bom? Precisa ser um tecido que tenha caimento, tá bom? Caimento, para dar esse movimento aqui, como da nossa peça, o movimento da manga, o movimento da saia, tá bom? Ele ainda vai levar um elástico aqui, então quer dizer, ele vai levar um pouco de franzido, né? E a gente quer que esse vestido fique o quê? Fluido aí no nosso corpo, tá ok? Bom, mas eu trouxe um esquema aqui de como a gente vai ter que cortar, tá? A nossa modelagem, né, sobre o nosso tecido, tipo um plano de corte, tá? Eu vou procurar, dentro dessa folha aqui, explicar quais vai ser o corte que nós vamos fazer no nosso tecido, tá? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai olhar essa folha aqui, ofício, né? Fiz aqui um plano de corte aqui dentro, como se fosse o nosso tecido. Vou explicar como, vocês conseguem enxergar. Imagine, todo o tecido que a gente compra, ele tem, né, 1,50 de largura. Então, isso aqui é a largura do nosso tecido, ok? Tá? E a gente tem o comprimento do nosso tecido, que hoje é 2,70, ok? O comprimento do nosso tecido. Então, aqui, ó, eu tenho 2,70 de comprimento e 1,50 de largura, que já vem padronizado de fábrica, né? A quantidade a gente compra de acordo com o que a gente deseja. Vamos supor que eu quisesse 4 metros de tecido, ia ser muito maior, ok? Então, 2,70. Bom, vamos imaginar que aqui é o meu tecido, ok? Olha, o que eu fiz aqui? Primeira parte que eu vou fazer aqui, ó, nessa primeira parte aqui, nós vamos cortar retângulos. Por quê? Eu vou dividir para ficar mais fácil para a gente cortar e para a gente entender em 4 retângulos, tá? Para a gente cortar a parte da blusa, frente,
costa, e a parte da saia também frente e costa. Por isso são 4 retângulos. Esse primeiro retângulo aqui, a gente vai cortar a nossa saia, ok? Por isso que a gente vai dobrar, como se a gente estivesse dobrando o nosso tecido e posicionando o nosso molde aqui. Esse outro retângulo vai ser a outra parte da saia que nós vamos cortar. Então, eu vou cortar saia frente, saia costa, tá? Vou dar depois a numeração de cada retângulo, bem definido para a gente não ter dificuldade para a gente poder cortar, tá? E a nossa blusa, a gente vai cortar do lado ao contrário aqui do nosso tecido. Eu vou mostrar como que a gente vai posicionar a nossa modelagem aqui. Então, aqui também tem 2 retângulos, ó. Um primeiro que a gente vai cortar a frente, blusa, e o outro retângulo aqui que a gente vai cortar as costas, tá? E esse que sobrou aqui, vai sobrar o quê? 50 centímetros, tá? Aqui embaixo. Esse 50 centímetros vai ser para a gente cortar o nosso cós e o nosso viés, né? Que a gente vai cortar direto no tecido, tá ok? Viés, que a gente vai cortar atravessado. Bom, a gente entendendo isso aqui, eu vou começar a dividir esses retângulos aqui, né? E mostrar para vocês como eu vou posicionar a minha modelagem dentro deles. Bom, Tati, vocês estão me perguntando aí, como você achou o valor desse retângulo que você sabe que vai caber a minha saia aqui certinho? Como é que eu fiz? Ó, fiz o seguinte, vamos fazer primeiro da saia. Eu vou pegar a minha saia aqui, tá? Ó o planejamento de corte que eu fiz. A minha saia, eu vou medir aonde tem a maior largura, né? Eu sei que aqui é a cintura. Deixa eu tirar essa parte aqui. Ó, eu sei que aqui é a minha cintura, tá? O centro da minha saia. E aqui, ó, eu tenho a minha barra, certo? Então, se você colocar a barra, né, ela é maior do que a tua cintura. Então, eu peguei a minha barra aqui e eu medi aqui a largura dela, ó. Peguei a fita métrica e medi. Tá vendo? A minha aqui, ó, deu 45 centímetros. Lembrando que eu tenho que colocar mais ou menos uns 2 a 3 centímetros a mais aqui, porque tem a bainha, né? E eu vou querer 2 centímetros de bainha aqui nessa saia. Então, por isso que deu esse valor, ó. Eu somei aqui, por exemplo, se eu colocar aqui, medida aqui até aqui, ó, vai dar 48 centímetros de largura, certo? Só que eu tenho aqui um quarto da circunferência da minha saia. Eu tenho a metade da minha saia à frente aqui, certo? Então, eu preciso que esse tecido esteja dobrado. Então, se eu dobro o meu tecido, ó, 48 centímetros a largura aqui, né? Já com os acréscimos de costura. Eu dobrei aqui minha fita métrica, ó, que eu vou dobrar o meu tecido. É como se eu tivesse meu tecido aqui dobrado, ó. Olha lá, deu 96 centímetros certinho. Certo? Por isso que eu achei essa largura, esse retângulo para cortar a minha saia, 96 centímetros de largura, tá? Para cortar a minha saia. E de altura, é só medir a tua saia, ó. Pega a minha saia aqui, abro ela todinha, né? E vou medir ela aqui. Eu até já sei qual é a altura da minha saia, né? Que é 1,4 que eu fiz, certo? Ó, 1,4. Aí, o que eu fiz? Eu tenho que acrescentar costura lá na parte de cima da cintura, eu tenho que acrescentar 2 centímetros de costura aqui na parte de baixo. Então, para poder arredondar, né, e dar um limite suficiente, aí eu coloquei 1,10. Então, eu sei que 1,10 eu consigo cortar a altura de saia e 96 de largura eu consigo dobrar o meu tecido e cortar a minha saia todinha, certo? Isso eu vou fazer a mesma coisa frente e costas. Por isso que são 2 retângulos, tá ok? Pra gente cortar a nossa saia, certo? E lembrando, né, que a nossa saia, né, ela foi cortada apenas uma vez na nossa modelagem, para a gente poder ganhar tempo aí na produtividade também, economia de papel, né? Porque a mesma modelagem que a gente vai utilizar para a parte da frente, nós vamos utilizar para a parte de costas também. Tá? Então, eu vou exemplificar aqui, tá? Como a gente iria fazer, né, a programação aqui do nosso corte, tá? O nosso plano de corte. Ó, lembra que o tecido aqui eu tenho, né, o comprimento dele, tá? 2,70 e a largura do tecido. Lembra que o primeiro retângulo, como eu falei, né? Vou cortar aqui.
No caso, no meu tecido, eu vou fazer isso aqui também, ó. Eu iria cortar ele aqui, tá vendo? Cortei aqui, ó. E fiz o meu primeiro retângulo, ó. Vou fazer isso aqui no meu tecido também. Então, ó, a auréola do meu tecido. Aí, o que acontece? No meu tecido, eu vou dobrar, né, o meu tecido, ó. Isso que eu vou dobrar, eu vou colocar, tá? A minha modelagem da saia, tá? Na dobra aqui, ó. Centro da saia, né? Na dobra aqui do meu tecido. Então, ó, vou desenhar aqui, só pra gente poder ter uma ideia, ó. Tá aqui a cintura, né, da saia. Aqui tá o formato da saia, ó. Entende? Então, aqui, ó, seria a dobra do meu tecido e aqui, ó, seria a metade, né, da circunferência da minha saia. Ela ia ficar aqui, ó, na dobra aqui do meu tecido, posicionada a minha modelagem. E assim eu cortaria a modelagem frente, a modelagem costas aqui, ó, no outro retângulo, ó. Vou até cortar aqui também, tá? Mesma coisa, ó. Dobrei meu tecido, tá? Vou estar cortando aqui, ó, minha modelagem saia costas e aqui saia frente, tá? Bom, já tenho as saias cortadas, né? Exemplificando aí, tá? Pro meu tecido. Aí, o que vai sobrar aqui? Ó, vai sobrar essa parte aqui, certo? Daí, como nós achamos a medida que a gente precisa para poder cortar a parte de cima do nosso vestido, certo? O que acontece? Eu faço o seguinte, ó, eu pego a parte das costas, não precisa nem ser a frente, né? Pode ser a parte das costas, porque a parte das costas, ela é um pouquinho mais alta, né? Por causa do caimento de ombro, tá? Caída de ombro. Então, eu meço aqui a largura, né, da minha blusa, aqui, ó, centro-costas, e vou até a largura lá, ó, da minha bainha, tá? O meu aqui, a medida exata, né, ela deu exatamente 49 centímetros, né, mas eu sempre coloco uma margenzinha a mais, né, para poder sobrar, tá bom? Então, lembra que aqui, como é centro-costa, o meu tecido vai entrar dobradinho, então é como se eu estivesse pegando a minha, né, o meu tecido, ó, só que eu vou estar fazendo aqui com a minha fita métrica para vocês poderem ter uma ideia. Eu vou colocar nessa medida aqui, ó, de largura para cortar a blusa, tá? 1,10, né? Então, imagine que a minha fita métrica, ó, meu tecido tá aqui, né, ó. 1,10 termina aqui, então ela tá a dobra do tecido aqui, ó. Ainda me sobra essa margenzinha aqui de costura. Então, aqui vai ficar a dobra do meu tecido e o centro-costas vai estar posicionado nessa dobra aqui. Então, ó, por isso que eu preciso de 1,10 de largura aqui, ó, de tecido, tá bom? Bom, já determinamos a largura, agora determinamos o quê? A altura que eu preciso aí desse retângulo, tá ok? Ó, vou colocar minha fita métrica lá no ponto mais alto do ombro, tá ok? E vou até a minha cintura. A minha, ó, deu 44 centímetros, tá? Então, como eu tenho medida de costura aqui, eu tenho costura aqui também, eu vou deixar uma altura aqui, ó, de 48 a 50 centímetros, tá bom? Para poder dar uma folga aqui bastante, para eu poder deixar costura aqui e costura ali. Pode ser 48 centímetros, no caso deu 44, eu coloquei mais 4 centímetros a mais aí de limites aí para eu poder cortar a minha blusa, tá ok? A blusa do meu vestido. Então, basicamente é assim que a gente determina aí, tá? As medidas, né, dos nossos retângulos que nós vamos cortar, tá ok? Para cada peça que nós vamos fazer dentro, né, do nosso tecido, juntamente com a nossa modelagem. Que seria, ó, do outro lado aqui da auréola do meu tecido, tá? Que eu vou cortar 2 retângulos que eu já passei a medida para vocês. Conforme eu for cortando, eu vou colocar, tá? Essas medidas, né, na tabela, escrito para vocês, ó. Cortei aqui,
cortei aqui. Ou seja, eu vou dobrar minha peça daqui, ó, do comprimento para baixo, aqui, ó. Nisso que eu dobrei, eu vou posicionar, né, a minha blusa aqui, parte frente, né? Aqui a minha manga, tal, ó. Aí estaria aqui, né, a minha parte frente e parte frente, no caso, o decote é em V. E minha parte costa, ó, dobraria e faria também novamente aqui a parte costas. Lembrando que é de acordo com as minhas medidas sob medida, né? E eu mostrei para vocês como é que a gente tira as medidas na nossa modelagem para a gente poder fazer essa programação, tá? Esse plano de corte, para a gente poder entender bem, né? E saber a quantidade que a gente vai gastar, como a gente vai cortar, como nós vamos posicionar a nossa modelagem sobre o nosso tecido. Bom, cortando, né, a parte da blusa, né, do vestido, nós temos o que aqui agora? Nós temos essa parte aqui que sobrou, que vai sobrar 50 centímetros, e nós vamos cortar o cós, né? O cós vai ser cortado 4 vezes, tá bom? E também vai ser cortado aqui, ó, o viés, tá? Onde nós vamos colocar, tá? No decote aí da nossa parte da blusa, tá bom? Tanto frente como costas. Então, isso aqui é o plano aqui de corte, tá ok? Agora a gente vai fazer isso no nosso tecido, mas acho que foi importante eu fazer dessa forma aqui, né? Pra gente poder entender melhor como a gente vai estar trabalhando no nosso tecido, tá ok? Então, já vou abrir aqui meu tecido, tá? E a gente já vai começar aí a especificar cada corte e vamos posicionar a nossa modelagem e vamos embora. Ó, agora já partindo pro corte, tá? Temos aqui, né, o nosso primeiro retângulo, né? Os 2 primeiros retângulos que eu cortei, que foi os retângulos da saia, né? Ó, temos aqui os nossos 2 primeiros retângulos, que vai ser para a saia frente e a saia costas. Então, me baseando, tá bom, pelo aquele planejamento de corte que eu fiz no meu papel, tá certo? Então, eu tenho 96 centímetros de largura por 1,10 de altura de saia, tá ok? Então, é como se eu estivesse, ó, dobrando aqui e posicionando, né, a minha modelagem aqui. Vou mostrar agora com o tecido. Eu vou deixar aqui escrito, né, a quantidade aí do retângulo que eu precisei para poder cortar, ó, a minha saia, posicionar a minha saia na minha modelagem, tá bom? No meu tecido, quer dizer, a minha modelagem no meu tecido. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá? Como é que ficou o corte do meu tecido, tá certo? Bom, deixa eu separar aqui, que esse aqui eu até alfinetei ali. Ó, tem aqui a orelha do meu tecido, certo? Ó, a orelha do meu tecido. Então, aqui é a largura do nosso tecido. Então, ó, me baseando pelo meu plano de corte, eu tenho aqui 1,10, tá, de altura, aonde está posicionada aqui a orelha do meu tecido, ok? E essa largura aqui, até chegar do outro lado ali, deixa eu tirar essa aqui, até chegar ali o outro lado foi o que? 96 centímetros de largura. Eu sei que essa medida desse retângulo vai dar exatamente a minha saia. Vou mostrar como, ó. Eu vou lá, pego a minha orelha do meu tecido e levo até o outro lado aqui, ó, do meu tecido aqui cortado, tá bom? Exatamente na dobra dele. Dou uma levantada, ajeito o tecido, ó. Se você quiser, para facilitar, você pode também alfinetar aqui, ó. Eu mesma alfinetei todo o meu tecido, né? Coloquei uns alfinetinhos aqui, ó, em todinho ele para ele ficar bem firme, tá bom? Tá? Só dar uma puxadinha aqui. Isso. Tá? É importante, né, que você vai lá e vê se a tua largura tá ok, tá? Ó, sempre tem que ter a mesma medida, ó. Eu tenho uma medida aqui de 48,5, deixa eu ver aqui, 48,5, ó. Tá vendo? Ó, tô lá da orelha até medindo ele aqui, ó, 48,5. Então, eu sei que ela tá
padronizada daqui de cima até aqui embaixo, tá bom? Ela não está torta, né? Porque às vezes se você deixa aqui uma medida, 45, aqui 48, sabe o que vai acontecer? O teu tecido vai ficar um pouco enviesado. Então é importante que as mesmas medidas possam estar em todo o comprimento do teu tecido, tá certo? E a dobra tá aqui. Aí o que a gente vai fazer, ó? Nós vamos posicionar a nossa modelagem saia, né? Pego o centro da minha saia e posiciono no centro aqui, ó, da dobra do meu tecido. Nisso que eu posicionei, tá bom? Vou lá, coloco uns pezinhos em cima aí da sua modelagem. Ou se você não tiver esse tipo de pezinho assim, esse pezinho aqui é uma peça de granito, tá bom? Que eu consegui nessas lojas onde vende mármore, né? Granito. Isso aí eles até dão, porque é uma coisa que sobra lá de restos de material, tá? Então, ó, se também você não tiver, você pode distribuir com alfinetes, né? Eu mesma, quando eu não tinha, eu ia lá, ó, com alfinetinhos, ó, tudinho, tá? É muito importante você fazer isso para tua modelagem não andar aqui sobre o teu tecido. Bom, já dei algumas alfinetadas aqui, né, para poder marcar. E aí, o que a gente vai fazer aqui com a nossa saia? A gente vai começar já, antes de cortar, lembra? Nós vamos colocar, tá, costura em todo o contorno aí da nossa saia, tá bom? Daí, ó, com a minha fita métrica, tá, 1 centímetro, vou colocar aqui na parte da minha cintura, ok? Então, vou lá. Pego aqui, ó, e marco com a minha caneta. Essa caneta que eu tô utilizando, ela é muito boa. Ela é uma caneta, fala que é caneta mágica, né? Quando a gente cortar, mas quando eu for passar, utilizar o ferro, a quentura, ela apaga. Por isso que é caneta mágica, né? Ela é muito boa para fazer riscos, né, no nosso tecido, fazer marcação de pence, né? Porque a gente faz aquela marcação, vai costurar a pence e depois a gente só utilizando o ferro, a gente consegue apagar todinha, tá? Essa marcação que fica no nosso tecido. E vamos continuar aqui, ó, 1 centímetro aqui, tá? Então, já coloquei aqui. Bom, vou cortar aqui. A lateral da saia, ela vai ter aquele detalhe de abertura. Então, eu vou fazer um acabamento diferente nela aqui. Então, eu vou precisar de 2 centímetros de costura, tá bom? Então, você coloca aí, ó, 2 centímetros de costura em todo o contorno dela. Até lá na barra. Olha aqui, ó. Essa marcação aqui foi a marcação onde eu fiz um pique, é onde eu quero que comece a abertura da minha saia. Então, é importante eu transferir esse pique também, tá? No meu corte, para eu saber aonde eu quero que comece a altura da minha saia. Então, tá aqui, tá ok? E aí, eu continuo, ó, marcando, utilizando a fita métrica, assim, ó, dessa forma, ó, tá? 2 centímetros. Agora, a barra aqui da minha saia também vai levar, tá? 1,5 de costura, tá? Agora vai ser 1,5 de costura, porque vai ser uma bainha bem pequenininha, tá bom? Tipo, como se fosse uma bainha de lenço que nós vamos fazer, tá? Apesar dela ter 2 dobras, mas ela vai ser uma dobrinha bem pequena, não quero uma bainha muito bruta aqui, tá ok?
Bom, com as devidas marcações de costura, podemos o que? Cortar a nossa modelagem, tá bom? Cortamos a modelagem como? Sempre segure o seu tecido pela parte de dentro, sempre dessa forma. E venho cortando aqui, ó, pro lado de fora, tá ok? Essa é a técnica, ó. Segura o meu tecido para ele não escorregar, apesar de estar com peso, apesar de estar alfinetado, mas é sempre importante você ter esse apoio aqui, ó. Apoiei aqui e venho cortando aqui na margem de costura que eu fiz. Barra 1,5. Vou até o finalzinho lá na lateral. Ó, ando com a minha mão, ó. Agora eu já tô mais ou menos aqui, não tô? Então, ó, ando com a minha mão, entendeu? Sempre assim, dessa forma, ó. Barra já cortada, ok? Agora eu vou cortar a minha lateral. Sempre assim, ó. Procura o melhor jeito, a melhor posição para você ficar, tá bom? Para você sempre, ó, ir segurando o seu tecido bem próximo ao seu corte, tá ok? Ó, chegou a parte aqui daquele pique, aquela marcação. Então, eu faço assim, ó. Pego aqui, eu posso fazer um triângulozinho, né? Ou eu posso só fazer um cortezinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Deu um cortezinho aqui. Só mostrar pra vocês aqui a abertura do corte aqui, ó. Tá vendo? Então, eu sei que aqui começa, tá bom? A abertura da minha saia, tá ok? Agora, cortamos a cintura da nossa saia. Bom, é isso aqui, ó. Vou tirar agora o meu pezinho, tiro os alfinetinhos. E já temos aqui, ó, saia cortada. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer aqui são piques para poder determinar algumas coisas, tá? Sempre aqui, ó, no meio da minha saia, centro saia, né? Eu sempre gosto de fazer um piquezinho, porque eu vou fazer esse pique também, tá? Tanto na saia frente, como na saia costas também, tá? Mas eu sempre faço esse pique também na parte da blusa, no centro costas também ou no centro frente. Por quê? Porque aí eu consigo, né, juntar pique da blusa com o pique da saia. Para aí sim, ó, bater uma com a outra, tá bom? Super facilita isso, tá ok? Então eu vou lá, ó. Faço um pequeno cortezinho, tá, gente? Um pequeno pique, ó. Como eu fiz ali na lateral da saia, eu fiz um pequeno pique, tá ok? Só mesmo pra gente poder saber que aqui é o centro da minha saia. Bom, saia cortada, mesma coisa. Essa saia pode ser a parte da frente, né? E aí, as costas, mesma coisa. Mesmo retângulo e mesmo corte, tá bom? Então, agora, a gente vai partir para nossa blusa, pra gente poder cortar a nossa blusa. A nossa blusa eu vou cortar uma de cada, tanto costas como frente, porque elas são o quê? Diferentes, né? Tá bom? Por causa do decote, né? No centro frente ainda tem uma costura. A saia que é igual. Olha como é que ficou o corte da nossa saia, tá vendo? Aqui a barra da nossa saia, né? E aqui é onde vai levar, né, o nosso franzido aqui, pra nossa saia ficar com aquele caimento bonito, tá ok? Agora, tá, eu separei aqui a minha modelagem, parte frente da blusa, para nós cortarmos, ok? Vou mostrar qual foi o retângulo que a gente fez e a medida dele. Vou deixar aqui para vocês, tá? Que foi 1,10, né, de largura, comprimento, né, por 48, deixa eu só confirmar aqui, isso, 48, ó, de altura. Eu vou colocar altura, 48 de altura, por 1,10 de largura, porque a posição agora que nós vamos posicionar a nossa modelagem vai ser dessa forma aqui, tá ok? Mas aí eu vou mostrar para vocês dentro do nosso plano de corte, tá? Que eu vou abrir aqui o tecido, ó, eu até já alfinetei aqui, mas eu vou tirar aqui os alfinetes para mostrar aberto para vocês como é que ficou. Porque aqui ele tá na dobra, né?
Olha como é que ficou o nosso tecido, tá? E aí, se vocês perceberem, 1,10, ó, do tecido, tá aqui, ó, a auréola do meu tecido. A auréola do meu tecido. E aqui, ó, tá o corte aqui, tá bom? Tá o corte que eu fiz aqui nele, né? Pra dar essa altura aqui, ó, de 48. Então, ó, se você medir, aqui a altura dele tem 48 centímetros, tá? E a largura dele, a largura, 1,10, tá certo? Eu sei que esse retângulo assim, tá? Com esse corte aqui, ó, a auréola tá aqui, tá ok? Vai caber exatamente a minha modelagem, tá ok? Então, o que a gente faz aqui, ó? Eu vou fazer a dobra, tá? Dobrando auréola com auréola, pego aqui, ó, a altura do meu tecido e dobro dessa forma assim. Dobrei para poder o quê? Posicionar a minha modelagem, tá? Eu gosto sempre de alfinetar aqui, ó, essa parte da auréola, porque aí eu sei que vai bater auréola com auréola exatamente uma em cima da outra, né? Porque a viscose, apesar dela ser um tecido mais encorpadinho, mas ele também dá aquela leve escorregadia, né? Escorrega um pouquinho, né? Então é bom a gente firmar ele bem aqui, tá? A gente não ter depois problema com a nossa modelagem. Bom, então aqui, ó, já que eu dobrei, né? Vou ter aqui 55, isso aí, a altura dele aqui. Então, a minha auréola tá assim. Aí, como é que eu posiciono a minha modelagem? Essa aqui vai ser de uma forma diferente do que eu posicionei na parte da saia. Por quê? Porque eu vou colocar minha modelagem assim, ó, dessa forma, tá vendo? A minha auréola ficou aqui em cima na dobra e a minha modelagem tá dessa forma aqui, ó, tá vendo? O meu ombro tá pegando aqui, ó, na minha auréola, tá ok? Vou lá, ó, e alfineto aqui a minha modelagem, ó. Essa parte aqui da costura aqui, ó, do centro frente, né? Ele tem 1 centímetro aqui de costura que a gente colocou na nossa modelagem, porque a nossa modelagem vai ter essa costura aqui no meio, tá bom? Na parte frente. E eu vou lá, alfineto, tá bom? A minha modelagem. Já para poder prender ela aqui. E venho agora distribuindo o alfinete por toda a minha modelagem. Tá vendo que eu tô deixando uma folga aqui, né? Para não fazer muito justinho, né? Esse retângulo e também, né? Porque eu tenho que acrescentar também costura aqui na minha modelagem, tá? Então, a nossa modelagem já está posicionada sobre o nosso tecido, dobra do tecido, a auréola tá aqui, ó, auréola com auréola, e a nossa modelagem, ó, tá posicionada dessa forma assim, tá ok? Eu fiz isso dentro do plano de corte, né, para utilizar toda a largura do nosso tecido e todo o nosso comprimento, tá? Porque se eu não fizesse assim, ia gastar muito mais tecidos. Então, a gente tem que pensar o quê? Em produtividade, em economia. Por isso que a gente faz aí esse plano de corte, sempre num papel mesmo, um ofício, né? Para a gente poder entender como a gente vai posicionar a nossa modelagem, né? Para a gente poder ter aproveitamento do nosso tecido. Então, a gente faz sempre aquela simulação, tá ok? E aí, dentro da simulação que a gente fez, entendendo, né? Esse plano aí, esse encaixe melhor, né? Dentro de uma confecção, se faz esse processo também, o processo de encaixe aí da modelagem antes num papel, tá? Só que é lógico, em tamanho industrial e tudo, para realmente aproveitar todos os espaços, né, do tecido para poder encaixar a modelagem, né? E com isso, lógico, né? A gente ganhar aí, né? Economizar aí, né? Na nossa produção, tá certo? Então, pensando dessa forma, tá? A gente vai posicionar a nossa modelagem assim. Então, recapitulando aqui, centro-frente, decote, ombro, bainha da manga e aqui, ó, a lateral da nossa peça. Então, ó,
A dobra tá, a dobra não, né? A dobra está aqui e aqui, ó, está a auréola do meu tecido, tá bom? Auréola com auréola. Então, podemos cortar? Podemos cortar. Minto, podemos cortar? Não. Primeiro temos que colocar o quê? Costura, costura. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Nessa parte aqui do ombro, daqui pra cima, eu vou colocar, tá? 1 centímetro de costura por toda essa volta aqui, tá certo? 1 centímetro de costura. Você pode até passar um pouquinho, pode colocar 1 em 2 de costura. Aqui, ó, vai ser a bainha mesmo, que a gente já fez, tá? Lembra que a gente fez uma bainha de 2 centímetros aqui? Ok. Agora, aqui, ó, nessa lateral também, eu coloco o acréscimo de 1 centímetro de costura, tá bom? Vocês percebem que esse 1 centímetro de costura, e dá até mais um pouquinho, ó, dá até tipo mais ou menos 1 e 2 aqui, ó. Não tem importância não, tá? Porque aqui a gente vai fazer uma costura francesa. Então a gente vai... só que tem, às vezes a gente coloca tipo 1,5 para uma costura francesa. Eu acho que assim, é até um pouco desperdício de tecido, sabe? Então eu acho que você colocando 1 centímetro já é uma medida bacana, principalmente para tecidos finos assim, como a viscose, né? Mas você vê que eu não tô colocando assim 1 centímetro exato, eu deixo sempre 1 e 2, né? Uma folgazinha, coisa mínima, tá? E aqui, ó, 1 centímetro também de costura, tá? É aqui na parte da cintura. É aqui que vai levar a costura, na parte do decote não vai, tá? A gente não precisa colocar. Deixa eu só distribuir mais alfinetes aqui por toda a minha peça. Porque eu vou cortar com a minha modelagem mesmo sobre o meu tecido, tá? Porque às vezes dá um trabalho, né? A gente marcar tudo e eu posso fazer assim com o papel mesmo, com a modelagem aqui em cima e cortar o meu tecido, tá bom? Só que aí você só distribua mais alfinetes, tá bom? Pra tua modelagem ficar bem firme aqui sobre o seu tecido, ó, tá bem firme, tá? E aí eu já posso cortar. Vou cortar aqui o meu decote. Sempre, ó, segurando o tecido na parte de dentro, aqui, ó. Ó, minha mão tá acompanhando o meu corte, ok? Ó, pego aqui, corto essa dobrinha, tá? Depois eu destaco aqui. Vamos cortar o ombro. Muda a sua modelagem assim, ó. Segura aí. Vamos cortar. Mudei a posição da minha modelagem, seguro, ó. E corto a minha manga. Corto a minha cintura agora. E agora eu vou cortar a lateral. Bom, depois que a gente fez esse corte todo aqui, a parte da frente, ela tem uma costura aqui no meio, né? Então, deixa eu só tirar esses alfinetes aqui e vou cortar aqui, ó, tá? Vou dividir aqui a minha peça, ó. Pra depois eu colocar uma costura aqui. Olha como é que ficou, né? A nossa parte frente, tá vendo? Aqui. Então, ó, decote, aí sim já vai criando forma, né? Tão bacana. Os ombros aqui, a manga, lá a lateral e aqui, ó, vai levar aquele franzidinho, né? O elástico, tá certo? Então, parte frente cortada. Agora a gente vai utilizar o mesmo retângulo para também fazer. Agora nós vamos cortar as costas, lembrando que as costas ela é um pouco mais alta, né? Porque a gente tem a caída de ombro, aquela de 2 centímetros, né? Que já vem na modelagem base, tá? Mesma coisa, ó, o mesmo retângulo, a gente tem 1,10 de comprimento, né? De largura por 48, tá? De altura.
costura, tá ok? Aí o que que acontece? Coloquei a minha dobra aqui no meio, posicionei aqui certinho, a mesma medida que eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, porque eu medi com a fita métrica, ok? Lembrando, ó, a auréola com a auréola do tecido tá batendo aqui, a auréola com a auréola, tá? Alfinetei aqui as laterais para deixá-la bem firme, posiciono a minha modelagem aqui, ó, centro costas da minha peça, tá? Não vai levar costura, ela não vai levar corte aqui, ela vai ser totalmente inteira as minhas costas. E eu posiciono aqui, ó, no centro aqui da minha peça, tá bom? Do meu tecido aqui, no centro aqui do meu tecido da dobra. Dou aquela alfinetada bem bonita. Isso, Tati. Lembrando que tem costura aqui também, então vamos marcar tudo isso no nosso tecido. Já vou trazer alfinetado as costas aqui para você para adiantar, tá ok? Aonde vamos colocar costuras agora, tá? Vou colocar aqui no ombro. Nesse decote eu não vou colocar costura, tá bom? Não precisa. Nesse momento aqui não precisa. Então eu só vou aumentar aqui, colocar 1 centímetro de costura no meu ombro, tá bom? A bainha da manga já tem o acréscimo de costura de 2 centímetros. Coloco 1 centímetro de costura na lateral aqui. Coloquei 1 centímetro também na cintura aqui da minha peça. Podemos cortar? Podemos, Tati. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo nosso decote, tá? Então aqui, ó, a partir do meu decote eu já venho cortando aqui a minha peça, tá? Lembrando que no decote eu não coloquei costura. Vou lá, corto os meus ombros. E olha o que eu esqueci aqui, hein? Porque também é a prática, né? Mas, ó, importante segurar o tecido. Eu ensinei a vocês isso, né? Porque isso foi muito ensinado quando eu comecei a cortar os meus tecidos, né? Quando eu aprendi. Mas até hoje eu faço isso sim, tá? É importante mesmo a gente segurar, tá? Ó, segura aqui, papai, e vou lá cortando. É um apoio aí pro nosso corte. Bainha. Viu que eu segurei até lá em cima. Cintura. Tirando a modelagem, aqui, vamos ver como é que ficou o nosso corte. Bom, vamos lá. Costas, aqui já tem, olha só, decote, ombro, e aqui, ó, vai levar aquele franzidinho e a manga vai, ó, cair no nosso corpo, vai ficar um espetáculo isso. Já temos aqui uma grande parte, né, da modelagem cortada aqui. Nós vamos deixar agora para o próximo vídeo, tá? A parte onde nós vamos cortar a nossa cintura, né, a nossa faixa aqui, o nosso cós da nossa cintura, como também o nosso viés, né? Como posicionar, como cortar o nosso viés corretamente, o viés do nosso tecido. E outra coisa que nós vamos cortar também, né? Vai ser o quê? O forro, tá? Da nossa saia, né? Vai ser uma saia, aqui eu só tenho 50 centímetros de tecido, então vai ser um forro pequeno pra gente colocar aí na nossa saia. Então eu vou mostrar aí como é que eu vou posicionar a nossa modelagem pra gente poder cortar. Então já vamos partir para nossa próxima aula, dando continuidade aí no nosso plano de corte.